Meu nome é João Azevedo. É um prazer estar aqui hoje. Agradecer a organização do evento pela oportunidade dada à CCE nessa apresentação e também parabenizar pela organização do evento, Grupo FRG e todos os envolvidos, a equipe Nota 10. E o Grupo FRG já vem organizando eventos de grande qualidade há muito tempo, vem acompanhando, desde a geração distribuída, e no hidrogênio não é uma coisa diferente. Bom, hoje eu estou com esse desafio aqui de abrir esse painel sobre normatização e certificação. Teremos outras palestras e depois um painel aí moderado pelo nosso diretor da EPE. Bom, queria começar essa apresentação tentando nivelar um pouquinho o conhecimento para que todos conheçam quem é a CCE, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, basicamente, a CCE faz parte dessa governança do setor elétrico brasileiro, né? Então, a gente consegue ver aí nessa governança lá o Ministério de Minas e Energia, o CNPE, que aconselha, o CMSE, que faz o monitoramento, né? A EPE, que faz o planejamento da expansão, geração e transmissão, suporte técnico para leilões de energia e tantas outras coisas, tantas publicações importantes, né? Produtos importantes como o BEM, PDE, né? O PNE, que anualmente são aí lançados e importantes para dar esse traço, né? Esse direcionamento do setor energético como um todo no Brasil. E a partir daí começa, na verdade, a governança do setor elétrico propriamente dito, né? A ANEEL, que é a agência reguladora, a ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que é basicamente a operadora do mercado de energia elétrica brasileiro. Então, ela integra todos esses agentes de mercado, geradores, distribuidores, comercializadores, consumidores e facilita toda essa comercialização de energia elétrica no Brasil. Falando um pouquinho das atribuições da CCE no setor de energia elétrica, a gente é basicamente uma empresa baseada em tecnologia. Então, a gente oferece realmente tecnologia e soluções para o mercado, né? Então, citando algumas, né? O registro de contas de compra e venda, cálculo do preço, PLD, quem está no setor elétrico conhece muito bem, contabilização, liquidação financeira, realização de leilões. Tem um colega meu da CCE hoje aqui que é especialista, então quem quiser falar, Felipe Luiz aqui, falar um pouquinho de leilão, ele está aqui na plateia também. Monitoramento dos agentes, gestão de contas setoriais, e além disso a gente também tem uma plataforma chamada Capacita, que oferece capacitação gratuita do setor elétrico. Inclusive a gente tem também ali alguns cursos na área de hidrogênio. Então, quem tiver interesse em fazer, né, gera certificado, é super importante, super interessante. E eu pulei um ponto ali de propósito, que é a coleta de medição de consumo e geração, que é basicamente o SCDE, que é o Sistema de Coleta de Dados de Energia, que é um sistema gerenciado pela CCE, que basicamente dentro desse sistema a gente tem toda a coleta de dados da geração e grande consumo de energia elétrica do Brasil. Então, milhares de medidores de energia elétrica são conectados a esse sistema e a gente tem essa informação dentro de casa. E esse é um dos motivos pelo qual a CCE entrou nesse mercado de certificação. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Bom, só contextualizando um pouco antes de 2022, desde 2015, a CCE já fornece dados através desse SCDE, né, da medição na fonte, né, rastreável, contratos, etc. A gente fornece dados para emissores de certificados de energia elétrica, como, por exemplo, Instituto Totum com a ENREC, por exemplo, a Única com o selo verde. Então, os dados da CCE, eles sempre foram utilizados para emissão desse certificado de energia elétrica, né? Nesse sentido, foi só a partir de 2022 que a CCE colocou isso como um ponto importante, uma área estratégica para ser desenvolvida dentro da empresa, tá? É importante lembrar que, por exemplo, em 2023, só o Instituto Totum
emitiu mais de 39 milhões de certificados de energia elétrica, né? E cada certificado corresponde a 1 megawatt-hora, ou seja, esse volume tem aumentado cada vez mais e se dá cada vez mais a importância de ter alguma plataforma, né, alguma metodologia de verificação desses dados para principalmente evitar a dupla contagem e a questão do greenwashing também, que tem acontecido bastante nos mercados de carbono. Então, fazendo aqui um timeline, né, da nossa empreitada aí na certificação de hidrogênio, né, nesse mercado de hidrogênio, a atuação da CCE no mercado de hidrogênio, a gente inicia 2022 formando um grupo de trabalho com agentes do mercado, né? Então, ali temos representantes de geradores, comercializadores, associações, academias, que mensalmente a gente se reúne exatamente para discutirmos assuntos relacionados a hidrogênio, a certificação de hidrogênio, ao mercado. Então, são palestras e apresentações super importantes e discussões, inclusive incluindo a participação de todos os membros para decisões, né, com relação a esse mercado. A gente mantém esse grupo até hoje e vai continuar em 2025. A gente, inclusive, tem reorganizado para que cada vez mais esses membros do grupo tenham uma participação mais ativa nas decisões da certificação também. A gente definiu também o padrão europeu como uma referência para a certificação. A CCE cria o grupo internacional no CIGRE, que é o Comitê Internacional, né, de Energia Elétrica, todos do setor conhecem. Esse grupo ele tem também realizado um grande trabalho nos últimos 3 anos. Inclusive, eu faço parte do comitê técnico e a gente, até o final do ano, vai lançar um trabalho que a gente fez bem aprofundado de pesquisa sobre os esquemas de certificação, sistemas de certificação que existem hoje no mundo. E, finalmente, em dezembro de 2022, a gente lança a nossa primeira versão da certificação de hidrogênio. Esse foi um marco muito importante para a CCE, porque a gente desenvolveu uma metodologia realmente que consegue rastrear a energia elétrica desde o gerador até o consumo. Então, através de contratos, mesmo que exista na cadeia ali diversos intermediários, comercializadores, a gente, pelo código parcial da usina e pelo consumo e pelo SCDE, né, que é onde a gente tem a informação da medição, a gente consegue fazer essa rastreabilidade desde a geração até o consumo. Então, essa metodologia que foi criada para a certificação do hidrogênio, ela é super importante para o desenvolvimento desse mercado. Bom, em 2023 a gente avançou, a gente teve a oportunidade de emitir 2 certificações para plantas pilotos no Brasil, da EDP e de Furnas, né, de Itumbiara. Então, foi uma oportunidade de aprendizado muito rica, né, ao longo de 2023. A gente continuou evoluindo, teve um grande apoio aí do Banco Mundial, onde construiu esse roadmap, né, de desenvolvimento da certificação no Brasil. Desenvolvemos, então, começamos a desenvolver um esquema de certificação de acordo com os regulamentos europeus, dentro da Diretiva de Energia Renovável, e incluímos não só o hidrogênio, mas também a amônia no escopo. Em 2024, na verdade, finalzinho ali de 2023, a gente enviou para a Comissão Europeia um esquema de certificação que foi modelado e desenvolvido com os regulamentos europeus para reconhecimento da Comissão Europeia, né? Esse reconhecimento ele é essencial para que a certificação de hidrogênio nesse esquema para RFNBO, eu vou falar um pouquinho dessa taxonomia daqui a pouco, ele seja reconhecido na Europa. Hoje não existe nenhum esquema de certificação reconhecido na Europa para certificação de RFNBO, hidrogênio e derivados. Existem 6 que pediram reconhecimento na Comissão Europeia, a CCE é uma delas e é a única fora da União Europeia que está nesse processo de reconhecimento. Inclusive, hoje, né, nosso gerente, Ricardo Gedra, diretor Vital Neto, estão lá em Bruxelas em conversa, de repente até esse momento agora, conversa com a Comissão Europeia para que a gente consiga avançar nesse reconhecimento também, né? E o nosso objetivo é atender exatamente esses players, desenvolvedores de negócio, que desejam exportar o seu hidrogênio derivado para a Europa, ou seja, chegar na Europa com o hidrogênio certificado.
Deram já 5 minutos, vou tentar acelerar. Estruturamos também o serviço de pré-certificação, vou falar um pouquinho mais. Tivemos que estruturar a governança e o ecossistema envolvido no processo de certificação para que a gente seja aceito no padrão europeu. E também começamos a liderar esse grupo internacional do Banco Mundial, que é o H4D. Bom, essa timeline, a apresentação, sempre gosto de começar com esse slide para que fique muito claro, né, que quem exige o produto é que coloca as regras de certificação para que sejam implementadas, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem 2 mercados super importantes, onde a gente vê os desenvolvedores de negócio apontando. Então, a gente tem um mercado de exportação, que a gente coloca aqui a Europa, né, que, de fato, 99% dos desenvolvedores hoje estão interessados para exportar, estão interessados no mercado europeu, e a gente já tem um framework regulatório ali definido debaixo ali da Diretiva de Energia Renovável e seus regulamentos delegados, assim como, então, a CCE enviou esse esquema de certificação para reconhecimento da Comissão Europeia. Já no mercado doméstico, como já foi muito bem falado aqui ontem e um pouquinho aqui hoje também, temos o marco legal do hidrogênio dentro da Lei 14.948 e 990, né? No entanto, ainda dependemos de algumas regulações infralegais para que definam diversos pontos, inclusive pontos importantes aí para a certificação. Então, é muito bom a gente sempre diferenciar. Quem quer exportar, regra Europa. Quem quer mercado doméstico, regra Brasil. Aqui um resumo, né, de toda essa movimentação europeia nos últimos 3 anos, em que ela revisou e criou diversas novas regulações, né, algumas que têm mais a ver, né, que realmente incluem questões do hidrogênio, RFNBO, no caso, que é o combustível renovável de origem não biológica na Europa. Dentro essas da direita são as mais importantes para a RFNBO, mas algumas que têm uma interseção, como, por exemplo, o CBAM ou o novo EU ETS da Europa, né, na versão 2, que é o Sistema de Comércio de Emissões da Europa, na sua nova versão. Mas, basicamente, essas 4 aqui são super importantes, né? Destaque para a Diretiva de Energia Renovável, seus regulamentos delegados, né, que ditam os regramentos para certificação para a RFNBO na Europa. Então, o esquema de certificação da CCE voltado para a exportação, a RFNBO, ele é construído de acordo com esses regulamentos. São os fundamentos, realmente, do esquema de certificação. Então, uma fala um pouquinho sobre a qualificação da energia elétrica, como que você deve, como que você consegue qualificar aquela energia elétrica como renovável para produzir o seu hidrogênio que seja certificado como RFNBO. E a segunda, super importante também, a metodologia que é utilizada para quantificar os gases de efeito estufa para a RFNBO na Europa. Eu acho que nesse painel a gente vai falar um pouquinho disso, né? E essa metodologia ela considera basicamente um ciclo não completo, mas desde a produção até o uso final, incluindo transporte e distribuição. Então é super importante que essa metodologia seja olhada com carinho, né? Com atenção, porque a emissão ela é calculada até o uso final. Inclusive, quando a gente fala em combustão de combustível sintético, né, como a RFNBO, o CO2 que é emitido na atmosfera na combustão, ele também é incluído nessa metodologia. As outras regulações, né, é importante dizer que, assim como o Brasil agora, combustível do futuro, colocou metas para o SAF, a Europa também colocou diversas metas e é por isso que criou essa demanda para a RFNBO. Na diretiva, metas de RFNBO para o setor industrial, metas de RFNBO para o setor de transporte. No Refuel Aviation, metas de descarbonização e RFNBO para o setor de aviação. FuelU Maritime, metas de descarbonização e exclusivas para a RFNBO para o setor marítimo. Então, cria realmente essa demanda, tanto que no Brasil temos para a aviação, mas ainda não temos isso definido para os outros setores. Talvez isso seria super interessante para a gente conseguir criar essa demanda também no mercado doméstico. E, não menos importante, ali embaixo, uma regulação nova na Europa, que entrou em vigor agora em agosto, né? Está em fase de transição,
que é o pacote de mercado de hidrogênio e gás descarbonizado, que abre essa oportunidade não só para combustíveis renováveis de origem não biológica, que entram hidrogênio e derivados na rota eletrolítica, mas também para combustíveis e hidrogênio de baixo carbono. Tá? Ainda carece de um ato delegado, né, que entrou para consulta pública agora, que vai se transformar no regulamento delegado 2025, alguma coisa no futuro, que vai ditar todas essas regras para você certificar hidrogênio e combustível de baixo carbono para o mercado europeu. Bem, falando um pouquinho aqui do serviço que é oferecido pela CCE hoje, né? Então, olhando um pouquinho para o mercado, a gente entende que a certificação propriamente dita, ela só acontece lá na fase de operação da planta, né? Então, a gente entendeu, inclusive, os amigos da NEA Consultores apresentaram um slide parecido, né, das fases de um grande projeto, inclusive a produção de hidrogênio, né, passa por diversas fases. Então, tem ali uma conceitual, viabilidade, depois você tem um projeto de engenharia básica, e só entre esse FEL 3, né, e uma fase ali de construção, execução, que existe esse gateway de decisão, que é o FID, que muitos players estão passando hoje, né? Nesse sentido, para atender esse mercado, a CCE desenvolveu esse serviço de pré-certificação em RFNBO, ou seja, todos esses players, empreendedores, desenvolvedores de negócio hoje no Brasil, que queiram pré-certificar seus projetos de acordo com os regramentos europeus, de acordo com o esquema de certificação da RFNBO da CCE, podem recorrer a esse serviço de pré-certificação, né? Hoje a gente licenciou e treinou algumas empresas de consultoria no mercado, estão habilitadas para realizar esse serviço de pré-certificação, ou seja, não é a CCE que faz o serviço de pré-certificação, são as consultorias que a gente licenciou e a gente treinou que estão habilitadas a realizar esse serviço de pré-certificação, e a gente entende que pré-certificação ela acelera, né, esse FID, traz mais confiabilidade no mercado, reduz o risco para o off-taker, então é um produto super importante aí para esses players. Vou tentar acelerar um pouco, e até como eu ia falar um pouquinho do regramento aqui doméstico, e já foi muito bem falado ontem, talvez já falamos hoje, e hoje ao longo do dia com certeza a gente vai falar um pouquinho mais, mas todo mundo já sabe dessas duas leis, né? 14948, sancionada em agosto, 990 em setembro, né? O marco legal, ele é baseado basicamente, né, ele institui a Política Nacional de Hidrogênio de Baixo Carbono e é baseado em 4 pilares principais, né? O PNH2, o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, o REHIDRO e o PHBC, que inicialmente foi vetado na 948 e foi depois instituído, sancionado na 990, né? Importante aqui dizer, quando a gente está falando de certificação, que para você se eleger ao PHBC, você precisa estar habilitado ao REHIDRO. Para você se habilitar ao REHIDRO, você precisa comprovar que seu projeto vai produzir ou já produz um hidrogênio de baixa emissão de carbono. Para você comprovar que o seu hidrogênio é de baixa emissão de carbono, você precisa de alguma coisa de certificação. Essa é a estrutura de governança definida nesse sistema brasileiro de certificação de hidrogênio, né? Então, basicamente, a gente já tem na verdade, os atores dessa governança, mas colocando aqui os bois, não foi dado nome aos bois ainda, né? Então a gente não sabe quem vai cumprir ainda cada ator dessa governança. O que a gente espera é que até o final do ano o governo aprove um decreto presidencial, a CCE tem tido a oportunidade de participar com a MPE, com todos os membros do COS e Ministério, né, nessas reuniões do COS, para discutir realmente o que vai vir dentro desse decreto. E a gente tem essa esperança, porque diz na lei que a partir de 1º de janeiro de 2025, os membros, né, os participantes da cadeia de hidrogênio poderão se habilitar ou coabilitar ao REHIDRO, né? Então, alguma coisa precisa ficar pronta até o final do ano. Bom, esse era um slide que eu trouxe para a gente comparar um pouquinho os regramentos, né, que já foram definidos, né, ou estão sendo definidos em outros mercados super importantes, Reino Unido, Estados Unidos,
Comissão Europeia, agora não só RFNBO, também baixo carbono, e aí a gente entra o Brasil com 3 taxonomias super importantes, né? Algumas coisas ainda precisam ser definidas. A gente tem ali o limite de emissão, a gente não definiu a fronteira, não definiu a metodologia, não definiu o escopo. De repente a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Será que a ISO 19870 pode cumprir esse papel? Né? Será que a gente precisa seguir algum outro caminho dessa metodologia? Coisas que precisam ser discutidas ainda. E diversas outras questões que ainda precisam, de alguma forma, ser abordadas no Brasil, que já foram amplamente discutidas em outro mercado, que é como, por exemplo, como a gente comprova a origem da eletricidade utilizada para produzir hidrogênio. Questões de correlação temporal, adicionalidade, geográfica. Eu não estou dizendo que o Brasil precisa disso, né? Não vou criar polêmica nesse sentido. Mas, de alguma forma, a gente precisa discutir essas questões. Bom, e para finalizar aqui minha apresentação, né, a CCE, agora, final de outubro, também lançou um produto super importante, que é a plataforma de verificação de dados de certificação de energia renovável. Então, basicamente, como eu disse, né, a gente criou essa metodologia e hoje a gente consegue oferecer ao mercado uma plataforma que reúne todos esses certificados de energia para que a gente consiga evitar essa dupla contagem e greenwashing, que é super importante, né? Cada vez mais que a gente tem mais volume de certificado, se torna mais importante a gente conseguir ter essa verificação, ter esse controle para que essa energia, né, enfim, esse benefício ambiental não seja clamado mais de uma vez no mercado, ou seja clamado erroneamente, né? Então, hoje a gente consegue oferecer esse produto para o mercado também. Bom, eu tinha algumas considerações finais que era só para realmente resumir a minha apresentação, mas basicamente, marco legal está em andamento, CCE lançou a plataforma de certificação e, para quem tem o foco exportação, temos o esquema de certificação em reconhecimento pela Comissão Europeia e estamos oferecendo ao mercado esse produto de pré-certificação, que é super importante para essa fase que a maioria dos desenvolvedores de negócio estão nesse momento. Bom, obrigado pela atenção e essas são as redes sociais da empresa, minha rede social também, quem quiser fazer contato. Agradeço aí a paciência da organização pelo tempo e obrigado.